Boa tarde, amados irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Queridos, vamos ficar em pé, vamos sair do seu lugar, cada um dá um abraço aí no irmão, na irmã, dizendo: meu querido, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que Deus possa nessa tarde derramar bênçãos em seu coração, bênçãos sem medida, favor, graça. Este é o poder do nosso Deus, né? Que todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, todas as vezes que nós nos adentramos à sua presença, nós somos renovados, somos transformados, somos cada vez mais fortalecidos pela força e pelo poder de Deus. E esse é o próprio convite do Espírito Santo em nossa vida. Deus mesmo, em vários momentos, em várias circunstâncias, Ele diz assim: olha, filho, vem, vem, vem. E a gente pode ouvir o clamor do Espírito Santo dizendo para nós, em todas as ocasiões da sua vida: vem me adorar, venha, não importa como você está, vem me adorar. Na verdade, você é um homem, uma mulher, que quando você se arrepende dos seus pecados, vai para Deus, do jeito que você está, o Senhor é aquele que te encontra, que te aceita, que te recebe, mas nunca te deixa do mesmo jeito. Amém? Deus, Ele aperfeiçoa a boa obra dEle em nossa vida, a cada dia, porque as suas misericórdias se renovam em nosso favor. Então você é convidado, amado, a levantar suas mãos e a cantar: vem, assim como estás, adore ao Senhor. Amém.
estás, eu adore. Vem, como estás diante de Deus. Vem, assim como estás, se derramando. Aleluia, aleluias. Esse é o clamor de Deus também em relação à nossa vida. Entregue a Ele o seu coração, assim como você está, entregue a Ele o seu coração. Quero te convidar, meu amado irmão, minha irmã, a colocar a sua mão em seu coração. Eu sei que em seu coração tem aí tantos sonhos, tem tantos projetos, as coisas mais importantes estão aí dentro, tem a sua família, tem os seus bens, tem tudo que você mais sonhou. Entregue a Ele nessa noite o seu coração, derrame diante do Senhor, derrame diante dEle a sua petição, o seu trabalho. Ah, Senhor, nós entregamos diante de Ti nessa tarde, ó Deus, todas as intenções, todas as motivações, todos os sonhos, todos os projetos, a nossa casa, meu Deus, a nossa família, Senhor. Oh Jesus, nós queremos, conforme nós cantamos, nós queremos profetizar mesmo, que um dia, Senhor, toda a nossa parentela, toda a nossa casa, Senhor, os nossos irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, pais, todos eles haverão de ter uma experiência contigo, verdadeira, sobrenatural, e eles vão te confessar como único Senhor e Salvador. Nós almejamos esse dia, Pai, onde eles declararão pela fé que Tu és o único e suficiente, absoluto Senhor da vida deles. Nessa tarde nós derramamos o nosso coração, como aquele coração, Deus, totalmente dependente de Ti, coração totalmente, Senhor, dependente, entregue. Senhor, somente o Senhor tem palavras de vida eterna, somente o Senhor tem provisão, o Senhor tem providência, o Senhor tem aconchego, o Senhor tem auxílio, o Senhor tem a paz que excede todo entendimento. O Senhor, Deus, é a própria vida abundante, a vida próspera, a vida feliz, a vida que restaura. O Senhor é o próprio restaurador, o Senhor é o próprio médico, o Senhor é o próprio remédio. Tu és tudo que nós dependemos, tudo que nós precisamos, mais do que o ar, Deus, que nós respiramos. Nessa tarde, nós declaramos que precisamos de Ti. Por isso, Senhor, nossa vida também declara fé, por isso a nossa vida também tem uma sentença de vitória, porque no final, todas as coisas contribuirão para o nosso próprio bem, porque nós Te amamos, Senhor. Por isso nós estamos aqui, como já cantamos, do jeito que nós estamos, e é do jeito que nós estamos que nós corremos para o Senhor. E quando nós corremos na Tua direção, nós vamos ver a presença daquele Pai amoroso, que vem correndo ao nosso encontro, que põe o anel nos nossos dedos, que calça os nossos pés, que manda matar o cordeiro e celebrar, porque nós estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e no Senhor fomos achados. Encontra-nos nessa tarde, em nome de Jesus. O nosso coração é Teu, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. E a igreja, corpo de Cristo, abraça, sauda o Senhor, louvando mais uma vez, declarando que um dia toda a nossa casa servirá ao Senhor. E em Campo Grande nós já declaramos que Jesus é o Senhor. Um dia o povo campograndense haverá de declarar com os lábios, com o coração, com o joelho prostrado, que Jesus é o Senhor. Vamos cantar, igreja, um dia.
toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém, suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém, suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Preste atenção em nossas informações. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33, 38, 28, 27, 50, Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas, aproximadamente 12 horas. de 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido, era extrovertida. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No, El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. no lo puedo creer. Contra fatos não há argumentos. Seu filho prefere você a qualquer outra coisa. Invista em quem ama e precisa de você. Tire uma hora por semana e se doe ao seu filho. A Mini Companhia de Artes está retomando os ensaios e se preparando para eventos do segundo semestre e final de ano. E precisamos do compromisso dos pais trazendo seus filhos. Então, anote o grupo em que seu filho pode participar toda quarta-feira. Grupo Fraldinhas, de 0 a 2 anos. Grupo Dente de Leite, de 3 a 4 anos. Grupo Kings Baby, de 5 a 6 anos. Grupo Kings Little, de 7 a 9 anos. E Grupo Kings Junior, de 10 a 13 anos. Vem aí mais um Super Day Out para os pré-adolescentes de 10 a 14 anos, dia 22 de outubro na Casa da Árvore, com o tema Qual é a sua identidade? O investimento é de R$ 70 para inscrições feitas em agosto e setembro. A partir do mês de outubro passam a ser no valor de R$ 80. Haverá muita palavra de Deus e diversão. Ninguém deve ficar de fora, mas atenção, as vagas são limitadas. Mais informações com a tia Tati. Prepare-se! Vem aí o Retiro de Jovens 2016, de 14 a 16 de outubro, no Eco Hotel do Lago. Um encontro para jovens de todas as redes da igreja, mas quem tem no mínimo 13 anos e no máximo 30 anos. O valor da inscrição é de R$ 250 e pode ser pago à vista ou parcelado em 4 vezes até 28 de agosto, ou em 3 vezes até o dia 15 de setembro e em 2 vezes até 15 de outubro. E atenção, não será permitida a participação de crianças neste evento.
Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. O Seminário Veredas Antigas pode ser uma grande chance de você investir em sua vida ou na de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou participante de sua célula. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. O próximo seminário acontece nos dias 24 e 25 de setembro e as inscrições já estão abertas em nosso site. Vem aí a Conferência Missionária 2016, nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Nosso tema este ano será o clamor da Índia e o conferencista será o missionário Eliezer dos Santos Magalhães. Participe conosco e atenda a voz do Senhor. Você que está terminando as aulas de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração ou fale com seu líder de célula. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana. Não fique de fora! Você que frequenta nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, por favor, passe ali no hall e fale com nossa equipe de integração. A reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha e seja um de nós. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de agosto. Deus mostra sua bondade de várias maneiras e uma delas é dando às famílias bebês. O Mini concorda que esse é um momento histórico na vida dos pais, do bebê, dos avós, dos tios, dos primos, enfim, de todos. Por isso convidamos a todos para participarem de mais um culto de consagração de bebês a Deus, nesta quinta-feira, dia 25, às 19h30. Venha, traga seus amigos e parentes e mostre a Deus o quanto você está grato por ter recebido essa linda bênção em seu lar. Nessa segunda, dia 22, começa a tão esperada Conferência MDA. Se você ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo e vá agora ali no balcão para fazer. A conferência vai até o dia 24 e contará com vários preletores renomados. O valor do passaporte é apenas R$ 80 e inclui as 3 noites do evento, 4 workshops que serão realizados durante o dia e ainda uma manhã de ministração especial. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana na presença de Deus e que Ele abençoe muito você e toda a sua família. Paz, irmãos. Uma boa noite, bom estar de volta. Estivemos em viagem. Fomos assistir um congresso do Summit e estamos de volta. Fizemos algumas outras coisas também, foi muito bom. Mas aqui retornando, muito gostoso. Hoje nós estamos começando mais uma série de revistas lá no Ministério Infantil. Quero chamar minha equipe rapidão aqui na frente, todos, rapidão. Só os coordenadores, perdão, viu? Só os coordenadores, vocês vão vir depois, são especiais. É que eu quero falar da capacitação agora. Nós estivemos fora. E hoje, todo mundo aqui, eu acho que assistiu a final do vôlei masculino, certo? Quem que ganhou medalha? Não, quem que ganhou medalha? Os jogadores. O técnico, não. Uma salva de palmas para os jogadores? Medalha de ouro para eles, certo? Podem sentar. Tivemos 300 pessoas participando, eu não estava, eu cheguei, dava tempo para vir na sexta-feira, mas eu cheguei tão mal de gripe e rinite, enfim, um monte de coisa, não tive condição de chegar. Já fui direto para a cama, sábado, mas hoje estou bem, graças a Deus, e bola para frente, né? Falar rapidinho sobre a primeira lição de hoje, é sobre Hebreus, nós vamos estar estudando Hebreus e Tessalonicenses, certo? Isso. E aí, Hebreus é um livro muito interessante, tem lições maravilhosas, foi escrito aos hebreus, que são os judeus que se converteram. E esse livro apresenta Jesus como o Filho de Deus. E hoje eles estarão estudando o primeiro capítulo.
É um livro do Novo Testamento, então ele é muito teológico. Mas ele apresenta, mas é importante, a gente precisa saber. Então esse primeiro capítulo mostra Deus apresentando Jesus para nós como a única pessoa que vai falar sobre ele daqui para frente. Então ele começa esse livro dizendo assim, olha, no passado Deus falava ao povo através dos profetas, mas agora Jesus é quem fala por Deus. Ele é apresentado assim e começa a apresentar Jesus como o Filho de Deus. E diz o seguinte também, que os anjos não são seres com poderes maiores do que Jesus é a pessoa que tem maior poder, e Deus fala assim, eu já disse para algum anjo, você é meu filho, hoje te gerei? Não, Deus nunca disse isso para nenhum anjo, mas disse isso para Jesus. E ele fala que Jesus então é colocado sobre todo o nome, acima de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. E aí ele vem falando de como que Deus coloca Jesus acima de todas as coisas, e que os anjos, eles são ministradores, e eles ministram as bênçãos de Deus, inclusive para nós. Olha o último versículo. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem que vai herdar a salvação? Nós. Os anjos existem para ministrarem as bênçãos de Deus. Isso aqui foi escrito aos Hebreus porque nessa época existia, hoje existe também os gnósticos, né, uma religião que eles trabalham com ciência, fica uma coisa assim que as pessoas gostam muito de ir atrás. Naquela época tinha também os gnósticos e eles acreditavam em anjos. Então eles achavam que os anjos eram seres superiores e eles faziam as suas orações aos anjos. Mas este capítulo mostra que Jesus é a pessoa mais importante, é o único Filho de Deus, é o unigênito do Pai. E quando Jesus nasce, eu aprendi um negócio muito bonito, que quando Jesus nasce, ele instaura o começo do fim. Porque até terminarem aquelas profecias dos profetas do Velho Testamento, Jesus era uma possibilidade, era uma promessa. Mas quando Jesus nasceu, foi a prova para todos aqueles profetas, todas aquelas profecias de que eles não estavam assim esperando uma miragem, não, era uma verdade, ela aconteceu. E nós podemos olhar para trás e falar assim, nós não estamos esperando a volta de Cristo como se fosse uma miragem. Deus já provou que isso é verdade, porque Jesus já nasceu, já morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. Hoje, lá em cima, eles vão aprender que Jesus é o Filho de Deus, é o único Filho de Deus. É só isso que eles precisam saber, né? Eles têm uma vida inteira. O Ministério Infantil, ele funciona como um homeopata, né? 3 bolinhas, daqui 2 horas mais 3 bolinhas. E você vai sarando, né? Tem gente que se dá bem com homeopatia, não é? Então, traga sempre o seu filho ao Ministério Infantil e ele vai cada dia aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje. Diz o seguinte, Deus falou por meio do seu Filho, Hebreus 1, 1 e 2. Olha que turma maravilhosa, nós tivemos 300 pessoas assistindo a nossa capacitação, quarta, quinta e sexta. Glória a Deus, o Ministério Infantil é o que é, graças a todos vocês, né? Em primeiro lugar, ao Espírito Santo, claro. Pai querido, nós te louvamos pela bênção maravilhosa que o Senhor nos dá de trabalharmos para o Senhor, de te servirmos, de estarmos na tua presença. Ó Pai, de conhecermos a tua palavra, de ouvirmos, ó Deus, essas coisas lindas que estão escritas na tua palavra. Pai, enche o nosso coração de amor ao Senhor, ó Pai, e de desejo de te servir, ó Pai, de devolver, ó Pai, em serviço ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esses facilitadores, pelos coordenadores do Mini, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem enviado o Teu Espírito Santo todas as vezes que eles entram nas salas, ó Pai. Eles são cheios de Ti,
falam da tua mensagem, são pastores de crianças. Por isso intercedemos por cada facilitador. Que eles sejam, ó Deus, que eles recebam de Ti aquela porção do Teu Espírito Santo para entregar esta mensagem tão maravilhosa e tão especial para as nossas crianças. Pedimos estas bênçãos, Te agradecemos também pela capacitação, misericórdia e graça do Senhor foram derramadas naqueles dias e nós somos imensamente gratos e damos toda a honra e toda a glória somente ao Senhor. Por isso, Pai, ouve a nossa oração. Nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes podem ir à porta. É isso aí, uma linda salva de palmas para o Ministério Infantil, para as crianças, para os nossos coordenadores, todos aqueles que atuam no Ministério Infantil. Pode assentar-se, amém. É muito bom ver que as nossas crianças estão aprendendo desde cedo, em casa principalmente, porque papai, mamãe, os responsáveis, é que são os primeiros discipuladores das nossas crianças. E a igreja vem então com esse timão, essa turma campeã. Você viu quanta medalha de ouro? Né? O Brasil no total levou muitas medalhas em relação aos anos anteriores. Mas olha aí, cada homem, cada mulher, cada jovem nos ajudando no Ministério Infantil, eles são verdadeiros campeões. Você viu? Só nessa capacitação, 300 pessoas, só 30 eram de fora, porque nós fazemos essa capacitação para as pessoas da igreja, mas ainda assim, sem propaganda, 30 pessoas vieram. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida do Ministério Infantil, com as nossas crianças, e de uma maneira muito especial temos orado, e temos um projeto muito lindo, que está sendo desenvolvido, e já está acontecendo, que é o projeto Pais Discipuladores. Nada de novidade, só voltar para a Bíblia, porque papai e mamãe foram chamados por Deus para discipularem os seus filhos. Amém, meus irmãos? Mas amém mesmo? Ok, quem andou em Vitória essa semana? Levanta a mão. Amém, que beleza. Eu estava em Vitória, mas deixei Vitória ontem. Eu estava lá na capital do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Eu recebi a notícia de que meu papai sofreu 2 acidentes de carro no intervalo de uma semana. Primeiro ele bateu e depois ele capotou. Sabe quando você bate o carro, vai para o conserto e pega o carro do seguro? Ele capotou o carro do seguro. Meu papai tem 84 anos, então, ao invés de vir para cá, eu chegando de fora, já fui lá dar aquela força para meu pai, orar com ele, ficar com ele, porque você sabe que a Bíblia nos confere o privilégio, a honra de cuidarmos dos nossos pais. Quem aqui ainda tem os pais, papai e mamãe vivos? Levante a mão. Permaneça com sua mão levantada. Quero fazer algumas perguntas. Você tem valorizado seu papai e sua mãe como eles merecem ser valorizados? Faz isso. Sogro e sogra é pai e mãe também, viu gente? Sogro e sogra é pai e mãe. Então, vamos cuidar, porque Deus nos dá esse privilégio, nossa honra. E cuidando dos nossos filhos, nossos pais verão o que eles têm que fazer conosco no futuro. Pode abaixar a mão. É assim, é o ciclo da vida. Uma geração chega e aprende como será no futuro. Mas é que eu estou prosa, eu falei pouco hoje, então eu estou querendo falar mais, né, irmão? Eu estou prosa demais. A conferência do MDA começa amanhã, 7h da noite. Nós temos aqui preletores, alguns já são conhecidos nossos. O pastor Luciano Subirá estará conosco, o pastor Josué Gonçalves. Luciano Subirá já pregou aqui, Josué Gonçalves na Conferência da Família, que você viu, aqui promovido na nossa cidade, ele trabalha com famílias. Os dois também são pastores de igrejas celulares no modelo do MDA, um em Curitiba, outro em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Então não vem falar de assuntos variados, não é? Mas vem falar daquilo que está acontecendo na realidade deles. Vem também o pastor Bruno Monteiro, tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Santarém, um pastor muito bem sucedido na cidade do Rio de Janeiro, autor inclusive de livros na visão do MDA. E estará conosco o pastor Welson Viana. Eu já conheço o Welson, vocês não. O Welson está implantando uma igreja da paz na cidade de Cuiabá. Há cerca de 6 meses aproximadamente, eu conversando com ele aqui na cidade de Campo Grande, ele disse, nós temos agora 53 células. E ele disse, eu estou tendo que aprender de novo,
Porque lá em Santarém eu tinha 1000 células. Falei, glória a Deus. E ele disse, olha, é uma nova experiência. Porque nós fomos crescendo e nos organizando, e a rede funcionava muito bem, mas agora eu estou de novo num outro lugar, com outras pessoas, são culturas diferentes, e eu estou aprendendo, mas Deus tem me abençoado, e eu estou curioso agora para encontrar com o pastor Welson para ver com quantas células ele está atualmente. A nossa conferência acontece amanhã, terça-feira e quarta-feira, de maneira que são 2 pregações por noite, por isso começa às 7 horas da noite. Há também 2 ministros de louvor, Sóstenes Mendes, muitos já conhecem, e Fabiano Martiniano, esse eu não conheço. Mas teremos então período de louvor e adoração, e aí entra uma mensagem, um intervalo de 10 minutos, e depois mais adoração, mais mensagem. Você não pode perder, e como nós estamos agora sediando, iria ser num outro lugar, mas nós estamos recebendo, então nós recebemos uma ajuda, um subsídio para os líderes das células. Então você é líder de célula, nós temos 330 vagas para líderes de células, que pagarão só R$50, o preço normal, 80 para os líderes de célula, 50 que podem ser pagos em 2 vezes. E também aqueles, de um modo geral, que vierem, pagarão R$80, mas nós, como nossa igreja, não é o evento, nossa igreja parcelará em 3 vezes para você. Por quê? Nós temos muito interesse que você venha, porque são assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano, como uma igreja celular. Irmãos, eu estava, semana passada, durante 3 domingos, falando numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja americana, onde está o pastor James, e aquela igreja está olhando para nós como uma igreja de referência. Eu disse, puxa vida, vocês têm tanta gente para olhar, mas nós queremos olhar vocês. E então eu estive lá com o pastor 2 vezes, estive com a liderança dele, estive pregando no culto. Eu não estou falando de uma igreja brasileira, dentro de uma igreja americana, estou falando dos americanos, e eles virão aqui à nossa igreja, eles querem vir, dia 20 de setembro, o pastor James já estará aqui, eles querem ver. Por quê? Porque a igreja que trabalha de um modo normal, com programa, o culto, os eventos, as pessoas vão e vêm, com o tempo elas esfriam, com o tempo elas passam a ser igrejas mais frágeis. Por quê? Porque não há um exercício do crescimento dos dons espirituais, e uma igreja celular é uma igreja que se renova o tempo todo. A gente está aprendendo, logo as pessoas são líderes. Está aqui na minha frente, né, 2 novos convertidos de algum tempo atrás, e receberam a Cristo, daí a algum tempo, 1 ano e meio, já estavam assim, animados, querendo ser líderes, preparados para ser líderes. É lindo demais, é o Zé e a Beth, na verdade. Então, isso nós temos visto todo dia, novos crentes muito fiéis, muito animados, e aprendendo com crentes mais velhos como fazer a obra de Deus. Irmãos, isso é que renova a igreja, é o poder da igreja nas casas, e nós estamos cada vez mais apaixonados por essa ideia, por essa verdade, por esse princípio da palavra de Deus. Por isso a conferência MDA é tão importante para nós. Faça todo o esforço, nós parcelamos até mais se você precisar, mas não deixe de vir. Segunda, terça e quarta, amanhã, terça e quarta-feira, tá bem? Você ouviu que tem workshop de manhã, muitas pessoas não podem vir, basicamente pastores aqui vêm, mas você vindo amanhã, você vai ter outras informações de que nós teremos também workshops, são oficinas de capacitação, e você pode participar delas também. É isso aí, então. Eu espero você amanhã na conferência MDA. Agora solta para nós o vídeo e você vai ver como nós vamos nos posicionar nesse feriado. O que a gente vai fazer no feriado? Chegou a hora de sermos 26 de agosto de 2016, às 14 horas, na Praça do Rádio Clube. A maior marcha para Jesus de todos os tempos. Várias denominações unidas por uma só causa. Ao som de DJ PV. Eli Soares. E Anderson Freire. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Marcha para Jesus 2016, dia 26 de agosto, às 14 horas, na Praça do Rádio Clube. É isso aí. Quem já foi algum dia, alguma vez na Marcha para Jesus, levante a mão. Amém. Quem não foi, levante a mão. Isso.
Não, eu acho que tem gente que foi pelo meio do caminho. Tem gente que nem foi nem não foi. Tem gente que ficou com a mão para baixo. Mas eu queria ver, quantas pessoas ainda não tiveram o privilégio de participar de uma marcha para Jesus? Sem problema, não é uma crítica, não. Levante a sua mão. Sabe por quê? Eu estou vendo mais pessoas que poderão estar conosco nessa sexta-feira. Obrigado, irmãos. Nós precisamos realmente, na nossa vida pessoal, na nossa vida no trabalho, mostrar Jesus, ser sal e luz. Mas quando nós estamos na rua assim, querendo ou não, é um testemunho de que nós somos uma grande comunidade de evangélicos aqui no Brasil. Vocês sabem que nós estamos envolvidos em muitos projetos que querem trazer paz, justiça, querem trazer uma nova possibilidade de sociedade. E as eleições estão aí, nós não somos alinhados com nenhum partido, nós não temos como igreja nenhuma ligação partidária, mas o Brasil tem recebido as bênçãos de Deus através da oração do povo de Deus. Não se iluda, nós já falamos, não posso perder tanto tempo com isso, mas a Operação Lava Jato nasceu no coração de Deus, ela não tem nada de humano, eu já contei aqui quantas coisas aconteceram por providência divina, para que o estado de coisas que nós estamos enxergando, conhecendo, acontecesse. E nós queremos sair mais uma vez, estender a nossa mão para os prédios, para as casas, para os negócios e dizer: Jesus Cristo é o Senhor de Campo Grande. Campo Grande é do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Está na palavra: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Campo Grande é de Jesus. E nós queremos orar, interceder e queremos sair numa marcha muito linda, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa cidade. Vamos fazer a nossa parte. Até sexta-feira, 14h, na Praça do Rádio Clube. Sim, jovem Valdir. Aleluia, glória a Deus. Amados, a nossa igreja é uma igreja que sempre tem o prazer e o privilégio de receber novas pessoas aqui que vêm nos visitar. Então gostaria rapidamente, se você é o nosso convidado amado, especial, gostaria que você ficasse em pé rapidamente para que nós pudéssemos, nesse friozinho, te dar um abraço e aquecer seu coração. Quem aqui é nosso visitante, por favor, fique em pé, o nosso convidado. Deus abençoe sua vida. Quem mais, irmãos? Ali também, Deus abençoe você. Tem mais alguém aqui? Ali, não, ali também. Igreja, vamos cumprimentar eles na graça e na paz. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para eles, são os nossos convidados, tá bom? E enquanto isso, nós vamos agora trazer os nossos dízimos e a nossa oferta. Permaneçam sentados à medida que o cântico for ministrado, daí na metade você pode cantar também. Cantar você vai cantar, irmão, você vai cantar, amém, igreja? Mas você vai cantar sentado até um determinado momento, depois você pode ficar em pé, amém.
Obrigada por tua fidelidade, Senhor. Porque no Senhor nós temos o refúgio, o nosso escudo, a nossa segurança está no Senhor. Amém. Não faça outra coisa a não ser o Senhor, o teu refúgio. Aleluias. Santo, 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 santo é o teu nome. Venha nos guiar, Espírito Santo, na vontade do nosso Deus. Aleluias. Sempre bendirei ao Senhor, confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu me libertaste do medo, firmou sobre a rocha os meus pés, não me abalarei. Eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Só Tu és, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual a Ti, Senhor. Quero ao Teu lado sempre estar. Aleluia. Tu me fazes feliz, Santo. Eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Aleluia. Tu me fazes feliz, eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de
Quantos de vocês já choraram diante dos pés do Senhor? É maravilhoso, não é? Maravilhoso uivar aos pés do Senhor. Nós temos essa esperança, nós temos essa convicção que o Senhor é o nosso refúgio. Na verdade, nada está no nosso controle, mas às vezes a gente se esquece quem está no controle. E aí nós percebemos que a nossa escolha é estar aos pés do Senhor e esperar por Ele a direção, a resposta que vem da boca dEle. O que você tem feito para que Jesus seja o centro da sua vida? O que você tem deixado de fazer para que isso aconteça? Para nós que aceitamos a Cristo como único Senhor e Salvador, a única escolha é sair do centro para que Ele seja o centro. Só aí nós vamos experimentar uma vida abundante em Deus, uma vida interna abundante, aquela vida interna, aquele sorriso que não depende do que você ganha, do que você recebe das pessoas, mas porque você já recebeu aquilo que é eterno. Aleluia. Feche os teus olhos por um momento, se você sentir assim, na liberdade. Peça ao Espírito do Deus vivo que te ajude, que te oriente, que te mostre aquilo que tem impedido de Jesus ser o centro da sua vida, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, dos seus familiares. Peça, Espírito Santo, Deus que dá entendimento e ensina todas as coisas. Eu preciso de Ti, sabedoria de Deus, venha sobre a minha vida, porque não quero errar, porque não quero ficar nas minhas lutinhas de sempre. Eu quero voar, eu quero romper, eu quero perdoar, eu quero liberar as pessoas para que elas cresçam também, para que elas vivam a vida abundante em Jesus Cristo. Eu também quero viver essa vida, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre, você será livre, você será livre, você será livre. Aleluia. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus, seja o centro de tudo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Eu declaro essa verdade. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro
é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. Instalação da nossa casa, Senhor. Um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Glória a Deus. Ô Espírito Santo, nos ajude a cada dia a fazer com que Jesus seja o centro de nossa vida. Ó Deus, nós precisamos, ó Pai, enfrentar esse desafio diariamente. O desafio de não viver para nós mesmos, mas para viver pelo Senhor, no Senhor, para a glória do Senhor. Espírito Santo, trabalhe em nossas fortalezas, para que isto seja possível, para que a cada dia nós possamos dominar o nosso eu, para que a cada dia nós possamos, ó Pai, dominar a nossa carne. Ó Deus, que pede insistentemente para que a glória seja nossa, mas ó Deus, nós não fomos chamados para viver para a nossa glória, nós fomos chamados para viver para a glória do Senhor. Por isso que nós somos sal e luz da terra, onde nós levaremos, ó Deus, sabor à vida das pessoas e luz para aqueles que estão em trevas. Por isso, Espírito Santo, vigie o nosso coração, sonda a nossa motivação, trabalhe em nosso interior. Quero colocar a vida de cada um aqui, Senhor, que veio aqui buscar uma palavra, ó Deus, desesperadamente, porque a luta foi muito grande na semana. Ó Deus, que cada um possa sair daqui edificado, encorajado. Cada um possa sair daqui, ó Deus, melhor do que entrou. Deus, que nada venha atrapalhar a ministração, aquilo que o Senhor quer nos falar. Espírito Santo de Deus, que você não ache em corações endurecidos, mas ache aqui corações bem abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta a todos vocês. Quem aqui gostaria de viver intensamente? Levante a mão. Todos nós gostaríamos de viver intensamente. Parece que essa pergunta é uma pergunta até boba, mas o que acontece é que muitos não experimentam e muitos não estão vivendo intensamente como Deus gostaria que vivesse. Pessoas que poderiam viver 100%, mas estão vivendo só 10% daquilo que Deus gostaria que vivesse.
E a resposta para esta pergunta que eu fiz no início está em uma outra pergunta que nós poderíamos fazer a nós mesmos. A pergunta é: para quê ou para quem eu vivo? Você já fez essa pergunta para você? Para quê ou para quem eu vivo? O texto de hoje fala a respeito da resposta para essa pergunta. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Os cristãos, eles estavam espalhados por uma região bem grande. E havia alguns problemas ali. Havia problemas externos. Por quê? Os não cristãos estavam se sentindo ameaçados por causa do prejuízo nos negócios. Havia negócios ali de venda de ídolos. E como as pessoas estavam se convertendo, então elas começavam a deixar esse negócio de comprar ídolos, e estava ficando de lado. Então as pessoas, os não cristãos, estavam tomando agora prejuízo, porque ninguém queria mais comprar ídolos. Então eles começaram a insultar os cristãos. Também havia problemas internos, porque alguns cristãos já estavam entrando em conflito com os outros, porque alguns não achavam nada demais praticar as coisas que as pessoas que não tinham Deus praticavam. E aí começou então a haver uma divergência de opiniões. Não, isso pode, isso não pode, isso não deve fazer, isso deve fazer. Agora, mesmo com esses problemas internos e problemas externos, o que Pedro estava falando para eles é que como povo de Deus, eles deveriam ser exemplos e deveriam fazer as suas obras sempre glorificando a Deus. O que Pedro queria mostrar é o seguinte: gente, vocês são povo de Deus, e vocês não podem viver da maneira que vocês estão vivendo. Vocês são povo de Deus e precisam se comportar como povo de Deus. Se eles eram povo do Senhor, eles deveriam agir como tal. Esse livro de Pedro, ele nos proporciona uma perspectiva divina sobre vivermos como estrangeiro num mundo que cada vez mais está mais hostil. Então ele nos aponta uma esperança que há no nosso relacionamento com Deus. Nós somos povo de Deus, irmãos, e nós precisamos viver para Deus. Este é o nosso maior desafio, é não viver a vida como nós achamos, é não viver a vida somente para nós, mas viver a vida para Deus, deixar que Deus viva a vida dele através da nossa
vida. Não importa o tipo de problema que nós estamos enfrentando, nós precisamos viver para Deus. Se somos pobres ou ricos, nós precisamos viver para Deus. Se somos fracos ou fortes, nós precisamos viver para Deus. Se temos saúde ou não temos saúde, nós precisamos viver para Deus. Isso é viver intensamente. A pergunta que eu fiz a vocês no início. Viver intensamente é viver uma vida para Deus. Agora, olhando para o nosso texto dessa tarde, nós podemos aprender algumas atitudes que nos ajudarão a viver essa vida que Deus quer que a gente viva. A viver essa vida para Deus. Então eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, que nós vamos navegar por toda a Bíblia aí, e Deus vai falar muito ao seu coração, e você vai aproveitar para fazer as suas anotações. Então, algumas atitudes, você precisa viver para Deus. Então, primeira atitude, proteja o seu pensamento. Você precisa viver para Deus. Então, primeira atitude que você tem que ter, proteger o seu pensamento. Versículo 1 que diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então, irmãos, se nós queremos viver para Deus, Deus nos chama para viver para Ele, a primeira atitude que nós precisamos ter é proteger o nosso pensamento. Observe o que o texto diz. Ele diz: armem-se também do mesmo pensamento. Essa palavra armar no texto, ela tem o sentido de equipar-se, de proteger. É uma palavra grega que significa opliso, e ela tem o sentido de uma batalha, de uma guerra militar, como um guerreiro, como um soldado que se equipa de suas armas para entrar numa guerra. É esse o sentido. Então é uma guerra em que você terá contra o seu pensamento. O povo de Deus deveria proteger o pensamento para que esse pensamento ele não fosse corrompido. Mas que tipo de pensamento era esse? Que tipo de pensamento eles deveriam proteger? O texto diz que é o mesmo pensamento de Cristo. Mas que pensamento? Vamos aí olhar o final do versículo. O que diz? Aquele que rompeu com o pecado. Agora entenda o que significa essa palavra romper. O sentido dela é evitar. Então, o pensamento que eles deveriam ter, eles deveriam lutar contra, é que o seu pensamento, ele não fosse corrompido e não desse lugar ao pecado. Porque se ele fosse corrompido, as pessoas iriam praticar tudo aquilo que nós lemos, a imoralidade, a sensualidade. Então, o que Pedro estava dizendo, olha, como povo de Deus, vocês precisam proteger os pensamentos, para que os seus pensamentos não contaminem o seu ser e gere em você atitudes pecaminosas. Como povo de Deus, nós precisamos ter essa prática de vigiar e proteger o nosso pensamento, para que o nosso pensamento ele não seja corrompido, para que o pensamento não nos leve a pecar. Agora, por que Pedro está falando isso? Porque, irmãos, é no pensamento, na maioria das vezes, que nós damos início ao pecado. Em Provérbios 4:23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o coração aqui também está dizendo a respeito do que? Essa palavra coração, a respeito de mente, pensamento e inteligência. Deve ser por isso que Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Então, irmãos, se nós não protegermos o nosso pensamento, principalmente nos dias de hoje, principalmente, ele nos contaminará e vai produzir em nós aquilo que o Senhor não quer. Vai produzir em nós ações que não condiz como povo de Deus. Então nós precisamos proteger o nosso pensamento. Muitas vezes nós protegemos várias coisas em nossa vida, mas não temos essa mesma disciplina de proteger o pensamento. Por exemplo, se você sai da sua casa, o que você faz? Você tranca a porta. Não é assim? Se você está com dor na garganta, o que você faz com a garganta inflamada? Você evita de tomar água gelada.
Quando você vai ao banco, você saca dinheiro, você sai na rua conferindo o dinheiro assim? Não, você saca rapidamente, coloca no bolso. Mas por que você faz isso? Porque você está se protegendo. Você está tomando cuidado para se proteger. Agora, por que a gente não tem esse mesmo costume com o nosso pensamento de vigiar o que a gente está pensando, para que isso não gere em nós coisas que o Senhor reprova? A gente peca primeiro no abstrato para depois pecar no concreto. Aqui acontece primeiro, para depois acontecer no concreto. Talvez a gente não toma cuidado com os nossos pensamentos, porque a gente somos fortes demais, não vigiamos, acha que isso que aconteceu com o irmão ou com a irmã não vai acontecer comigo não. Não, jamais eu vou fazer isso. Então, como povo de Deus, nós precisamos tomar conta, tomar cuidado com os nossos pensamentos. Nós precisamos viver para Deus. O que eu faço? Uma palavrinha: proteger. Proteja os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos, para que os seus pensamentos, eles sejam sadios e transformem em você cada dia uma pessoa melhor para Deus e para a sociedade. Não transforme você em pessoas que, embora dentro da igreja, está fazendo aquilo que o Senhor reprova. Amém, irmãos? Segundo, você precisa viver para Deus, então mude os seus hábitos. Versículo 2 a versículo 4. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com uma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Então, irmãos, observe que esse texto aqui, ele está falando de hábitos do presente e hábitos do passado. Qual que eram os hábitos do passado? Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria. E quais eram os hábitos do presente? Deixar tudo isso de lado e viver a vida para fazer a vontade de Deus. Então, se a gente quer viver uma vida para Deus, viver a vida intensamente que Deus quer que a gente viva, nós precisamos investir nos novos hábitos e eliminar os velhos hábitos, aqueles velhos hábitos que pertenciam àquela velha vida que tínhamos antes de Cristo. Agora, tem pessoas que vêm para uma nova vida com Cristo e traz esses velhos hábitos junto. Ele aceita Jesus, ele começa a frequentar e ao invés dele ir se purificando e santificando, continua com esses mesmos hábitos. Antes lá ele mentia, e aí ele vem para a igreja e ele continua mentindo. Antes ele era desonesto nos negócios, aí ele vem para a igreja, ele continua sendo desonesto nos negócios. Então, se a gente vem para uma nova vida com Cristo, os velhos hábitos têm que ficar lá. E agora a gente tem que investir nos novos hábitos que Cristo nos mostra através da sua palavra. Agora, alguns dão uma desculpa, diz: pastor, enquanto eu estou aqui na terra, é muito injusto, essa vida aqui na terra é muito difícil, ainda tem um inimigo, é muito difícil. Isso aí é para esses negócios de hábitos, novos hábitos, isso aí é para coisa lá no céu. Então nós vamos para o texto, irmãos, e vamos olhar o versículo 2. Olha o que o versículo 2 diz: no tempo que lhe... Irmãos, se fosse no céu, não seria tempo que lhe resta, porque no céu o tempo é eterno. O texto está falando que essa mudança de hábito deve acontecer nessa vida aqui na terra. Tem pessoas que falam: não, eu sou assim mesmo, só quando for no céu que eu vou conseguir deixar disso. Não é. Essa mudança tem que acontecer já aqui na terra. Essa mudança de hábito. O texto ainda exorta as pessoas que sentem vontade de fazer isso. Versículo 3, olha o que diz: vocês já gastaram tempo suficiente. Irmãos, nós já vivemos tempo suficiente para satisfazer nossa carne, nós já vivemos tempo suficiente para satisfazer os nossos desejos, nós já vivemos tempo suficiente para satisfazer o desejo do pecado. O que Pedro está dizendo, isso já é da velha vida, você já gastou tempo com isso, você já gastou energia, você já sofreu com isso, agora é nova vida com Cristo, é novos hábitos. Pedro fala no versículo 3,
que a gente já tinha gastado muito tempo satisfazendo e fazendo a vontade dos pagãos. Nós precisamos viver para Deus. E se nós fizemos a decisão de aceitar a Jesus e de seguir a Cristo, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Se esses hábitos diz com a nova vida, ele não deve fazer parte mais. Eu vou investir naqueles hábitos que fazem parte da minha nova vida com Cristo. Versículo 4 é muito interessante. A palavra de Deus é fantástica quando você se aprofunda num texto e você começa a expor a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 4, ele diz o seguinte: acham estranho e por isso insultam. O que está acontecendo aqui? Os cristãos estavam sendo insultados porque eles estavam deixando de praticar os velhos hábitos. Vamos ilustrar isso na vida real. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que toda sexta eu vou para a balada, eu encho a cara, e aí eu fumo um baseado, e estou nessa vida. Aí de repente eu aceito a Jesus. E aí sexta-feira chega aqueles meus amigos e batem na minha porta. Vamos, Jean, vamos, está na hora da gente ir para a balada, da gente encher a cara, está na hora da gente fumar aquele baseadinho. E eu digo, olha, eu não faço mais isso, porque eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida a Jesus. Isso eu fazia antes, eu não faço mais. Aí esses meus amigos dizem, olha, agora você passou para a turma do chato, por isso que a gente não quer mais papo com você, você não é mais nosso amigo, pode esquecer, você morreu para nós. Era isso que estava acontecendo lá. Eles começaram a receber insultos, porque eles estavam deixando de praticar os velhos hábitos. Então as pessoas começaram a insultar o povo ali. Irmãos, acontece uma coisa, entenda o que eu vou te explicar aqui nessa tarde. Muitas pessoas não vão entender, ou não vão aceitar, ou vão criticar você, porque você deixou de praticar os velhos hábitos e começou a praticar os novos hábitos da sua vida com Cristo. Agora, entenda uma coisa, você não foi chamado para viver a vida para agradar as pessoas. Você não foi chamado para viver a vida para agradar a si mesmo. Você foi chamado para viver uma vida para agradar a Deus. Amém? Nós não estamos aqui para satisfazer a vontade das pessoas. Ah, se eu falar isso, vão me chamar de crentinho, vão me chamar de chato. Não custa nada eu também sentar na mesa e tomar um golinho de cerveja, é só um golinho. Não. Prefira ser chato. Prefira ser chamado de radical. Porque você não vive para agradar as pessoas, você vive para agradar aquele que morreu na cruz, no Calvário por você. Amém? Você precisa viver para Deus. Então, o que você deve fazer? Outra palavrinha, mudar. Você precisa mudar. Mudar de hábito. Deixar os velhos hábitos e investir nos novos hábitos da sua nova vida com Cristo. Amém, irmãos? Terceiro, você precisa viver para Deus. Então, terceira atitude, cuide da sua vida vertical e horizontal. Versículo 7 ao versículo 9. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Irmãos, viver para Deus consiste em você cuidar da sua vida vertical e da sua vida horizontal. Vida vertical é a sua vida com Deus. Vida horizontal é a sua vida com o próximo. Então, é um cuidado no sentido de cruz. Vida vertical e vida horizontal. É o nosso relacionamento em forma de cruz. É o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. O versículo 7, ele vai nos dar algumas advertências para nós refletirmos. O que ele diz no versículo 7? Primeiro, ele diz assim: o fim está próximo. Meus irmãos, se o fim está próximo, se o negócio está chegando no final, será que vale a pena eu viver do... Se o fim está próximo, não é hora de eu, então, acertar a minha vida e procurar viver, então, cada dia mais perto de Deus e tentar levar comigo o máximo de pessoas que eu consigo?
Se o fim está próximo, então eu preciso fazer essa pergunta: será que vale a pena viver do modo que eu estou vivendo? Segundo, sejam criteriosos. Será que tudo que eu tenho feito tem honrado mesmo a Deus? A gente precisa ser criterioso e saber o que eu estou colocando dentro de casa, está agradando a Deus? O canal que eu estou colocando lá na TV, está agradando a Deus? A página da internet que eu tenho visitado, está agradando a Deus? O meu ciclo de amizade, as conversas que rolam lá no meu ciclo de amizade, está agradando a Deus? Eu preciso ser criterioso. Continua, estejam alertas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou alerta que isso que está na minha frente não é um anzol de Satanás que a hora que eu agarrar eu não consigo soltar mais? Eu preciso estar alerta, para que eu não seja pego por Satanás, como um peixe, que vê aquela bela minhoca, ele só pensa na minhoca. Na sua mente ele pensa, que minhoca deliciosa, mas não vê o anzol que está por trás daquela minhoca, e quando ele pega ele não consegue soltar mais. Continuando, dedique-se à oração. Quanto tempo eu gasto diariamente nisso? Quanto tempo da minha vida eu invisto diariamente, semanalmente, em relação a isso? Tudo isso são perguntas reflexivas, meus irmãos, que devem provocar em nosso interior mudanças, para fazer com que a gente viva uma vida para Deus e uma vida que condiz como povo de Deus. Agora, vamos para a vida horizontal. Versículo 8 e 9 também tem algumas observações. Diz o seguinte: amem sinceramente. Então, será que eu amo as pessoas sem esperar algo em troca? O amor perdoa. Eu tenho facilidade para perdoar? Eu consigo perdoar facilmente? Terceiro, sejam hospitaleiros sem reclamação. Eu consigo fazer isso? Irmãos, Pedro estava falando para aquele povo: gente, entenda o que eu vou dizer para vocês. Vocês são povo de Deus. Vocês são povo separado, povo escolhido. E vocês não podem viver igual o povo do mundo. Vocês não podem viver igual as pessoas que não têm os valores de Deus. Irmãos, nos dias de hoje, está muito difícil de separar o trigo do joio. Às vezes você acha que a pessoa não é crente, e ela é mais crente que outra que está dentro da igreja. E aí você bota fé numa pessoa crente quando ela não é. Então fica até difícil de separar o trigo do joio, porque as atitudes são tão parecidas, que a única coisa que você identifica é quando a pessoa está com o livro preto debaixo do braço. Aí você consegue identificar, porque as atitudes estão tão parecidas que só identifica. Agora com o negócio do celular, é difícil ainda, porque agora não tem o livro preto debaixo do braço. E era isso que Pedro estava dizendo. Vocês são povo de Deus, vocês precisam cuidar da sua vida vertical, sua vida com Deus, e a sua vida horizontal, porque o povo estava brigando, o povo de Deus estava se ofendendo, e o povo está falando, vocês não podem viver assim, e se acontecer alguma coisa, alguma discussão, vocês precisam se perdoar. Nós precisamos cuidar da nossa vida na vertical e na horizontal. Agora, existe algo interessante em relação à vida vertical e à vida horizontal. O primeiro pecado foi feito na vida vertical. Foi quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus proibira. O segundo pecado foi na vida horizontal. Foi quando Caim matou Abel. Agora, veja bem, o resumo dos 10 mandamentos consiste na vida horizontal e na vida vertical. Olha o que diz o resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Vida vertical, qual é o sentimento? Amar a Deus e evitar o pecado contra Deus. Na vida horizontal, qual que é o sentimento? Amar o próximo. E qual que é a ação? Evitar o pecado contra o próximo.
Nós precisamos viver para Deus. O que fazer? Mais uma palavra para você. Cuidar. Cuide da sua vida vertical e da sua vida horizontal. Amém, irmãos? Quarto e último. Você precisa viver para Deus, então envolva-se na obra de Deus. Versículo 10, versículo 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, para viver uma vida para Deus, você vai precisar sim envolver algum serviço, colocando os seus dons à disposição. Você já viu algum servo que não serve nada? Quem já viu algum servo que não serve nada? Já viu algum servo que ele é contratado para servir e ele não serve? Tem sentido um servo que não serve nada? Faz sentido isso, meus irmãos? Um servo que não serve nada. Um servo de Deus vai estar fazendo o quê? Vai estar servindo a Deus. Amém. Mas quem diz que servir a Deus é só vir à igreja? Servir a Deus é colocar os seus dons à disposição do reino dele. Isso é servir a Deus. Você não serve a Deus só vindo na igreja, só frequentando o culto. Você serve a Deus quando você coloca os seus dons à disposição. Foi isso que Isaías diz lá em Isaías capítulo 6, quando ele viu a grandeza de Deus, quando ele viu o seu pecado, quando ele viu o ambiente que ele estava habitando, ele disse: ai de mim, sou pecador. Meus lábios são impuros, eu habito no meio dos lábios impuros. Mas depois que ele viu a glória de Deus, ele falou, o Senhor falou: quem eu vou enviar, Isaías? Ele disse: eis-me aqui. Então nós precisamos entender que o servo de Deus é uma pessoa que serve no reino. Servir a Deus sempre vai envolver serviço. Viver uma vida para Deus é viver uma vida para abençoar as outras pessoas. Isso é viver para Deus. Eu vivo, eu sirvo para abençoar as outras pessoas. Há na igreja pessoas que se envolvem, são os servos. E aquelas pessoas que não se envolvem, que são os espectadores. Esses dois tipos de pessoas que há na igreja. Agora, viver uma vida para Deus vai envolver você abençoar os outros. Olha o versículo 10, o que Pedro diz. Exerça o dom que recebeu para servir os... Irmãos, nós não recebemos o dom só para servir a gente, não. A gente recebeu os dons de Deus para servir os outros. E se Deus lhe deu dons, é para você servir. O propósito não é guardar, não é esconder, mas é servir. Vocês não lembram da parábola dos 10 talentos? A dura que aquela pessoa recebeu quando ela enterrou o seu talento? Servir a Deus, ser servo, sempre você estará envolvido na obra do Senhor. Porque Deus deu dons a mim e a você para multiplicar na vida das pessoas. Agora, irmãos, entendo o que eu vou dizer para você também. Não é servir a Deus com os motivos errados. Versículo 11, Pedro fala sobre isso. Olha o que ele diz no versículo 11. Em todas as coisas, Deus seja glorificado. Então, servir a Deus não é para a sua... é para a glorificação do nome de Deus. Por isso que tem uma frase muito interessante que diz que ministério é servir e não ser visto. Nós precisamos se envolver na obra de Deus. Se nós queremos viver para Deus, nós não vamos viver intensamente para Deus sem se envolver, sendo só espectadores. Nós vamos viver intensamente para Deus a vida que Ele quer que a gente viva, se envolvendo na obra de Deus, apresentando os nossos dons e talentos, dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Se for para ser usado no mini, eu vou ser usado no mini. Se for para ser usado na recepção, vou ser usado na recepção. Se for para ser usado sendo líder de célula, vou ser usado sendo líder de célula. Se for para ser usado filmando os cultos, tirando foto, eu vou ser usado. Mas eu estou aqui, Senhor, pode me usar.
é se envolver na obra de Deus. A Bíblia diz que Deus nos comprou, então alguém pagou o preço pela sua vida, querido. E se alguém pagou o preço pela sua vida, esse alguém quer que você viva para Ele, e não para si mesmo, e não para as pessoas, mas para Deus. E a única maneira de viver essa vida abundante é por meio de Jesus. É por meio de Jesus, é a única maneira. Não existe outra maneira de viver essa vida abundante, essa vida intensa. É só por meio de Jesus. Precisamos ser servos, servir a Deus com os nossos dons e servir a Deus para a glória dele. Olhem essa frase, que coisa linda o que diz. Não fazer o que Deus manda é pecado de rebelião, e fazer o que o Senhor não manda é pecado de pretensão. Tem gente que não faz o que Deus manda, mas faz aquilo que Ele não manda também. Então nós precisamos servir a Deus com os motivos certos, com as atitudes certas, com as intenções certas, para que Deus seja glorificado. Precisamos viver para Deus. O que fazer então? Mais uma palavrinha. Envolver-se. Envolva-se com a obra de Deus. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa o Espírito Santo nos trouxe essa tarde, não é verdade? O apóstolo Paulo disse algo parecido. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos voltar para a primeira pergunta que eu fiz para você. Aquela pergunta que eu disse que o texto nos daria a resposta. Para que ou para quem você está vivendo? Vive aí dentro de você. São só os seus sonhos? Ou são os sonhos que Deus tem para você? São só as suas coisas? Ou são as coisas do reino de Deus? Quem vive dentro de você? Você já fez esse exame, esse autoexame? Quem vive dentro de mim? Eu mencionei todos os versículos do texto, mas teve 2 versículos que eu deixei por último, de propósito. Se você observar, eu falei sobre todos os versículos, mas eu deixei 2 versículos por último de propósito. Vamos para o versículo 5 e versículo 6. Que diz: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Repare que esse texto, esses versos, eles falam a respeito de julgamento. De julgamento. Todos nós iremos prestar contas da maneira que nós vivemos a nossa vida. Todos nós. Os que conhecem e os que não conhecem a palavra de Deus. Os que são e os que não são batizados. Os que estão e os que não estão em alguma igreja. Os que estão vivendo e os que não estão vivendo uma vida para Deus. Todos irão prestar contas diante do Senhor. Não vai ter escape. Ninguém vai escapar. Agora, o que você quer ouvir do Senhor? Que você viveu uma vida para Ele? Ou que você viveu uma vida para si mesmo? O que você quer ouvir de Deus? Essa palavra não é para trazer condenação, não, irmãos. Essa palavra é para nos colocar de pé e fazer com que a gente seja edificado e corrigido. Porque essa é a intenção. É de nós crescermos na presença de Deus. O que nós queremos ouvir de Deus? Porque nós já vivemos tempo necessário satisfazendo a nossa vontade, já vivemos tempo necessário satisfazendo a vontade do mundo, já vivemos tempos necessários satisfazendo a vontade das pessoas. É tempo de viver para Deus a vida que Ele quer que a gente viva. Então nós precisamos, tomar essas atitudes que vão nos ajudar, proteger nosso pensamento. Proteja o seu pensamento, para que ele não seja corrompido pelo pecado. O que você pensa, o que você joga para dentro da sua mente. Entenda uma coisa, entra sujeira, vai sair sujeira. Se entra sujeira, vai sair sujeira. Então a gente precisa proteger nosso pensamento. O que nós estamos jogando para dentro da nossa mente? Hábitos. Precisamos eliminar rapidamente, urgentemente, os hábitos da vida passada. Eles não combinam, eles não se casam com os hábitos da nossa vida com Cristo.
não vão se encaixar. E nós precisamos mudar esses hábitos e também investir nos novos. Não é só mudar e eliminar os velhos hábitos, mas investir também nos novos hábitos. Nós precisamos cuidar da nossa vida vertical, que é a nossa vida com Deus. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Quanto tempo eu gasto no meu relacionamento com Deus? Como é meu coração em obedecer a Deus? Semana passada, nos 2 cultos da noite, nós falamos sobre isso. Que muitas pessoas só querem obedecer a Deus quando faz sentido, ou quando ele entende. Mas quando ele não entende e não faz sentido, ele questiona. E tem dificuldade em obedecer. Nós precisamos nos envolver na obra de Deus, colocando os nossos dons à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Dons são presente de Deus. Se você me desse um presente, e aí passado um tempo você nunca me viu usando aquele presente, o que você iria pensar? Puxa, o pastor não gostou do presente, o pastor menosprezou o meu presente. Irmãos, dons são presentes de Deus, e Ele quer que você use, porque quando você usa, você o agrada, você traz alegrias ao coração do Senhor. Aprendemos semana passada que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. De pessoas não, mas de atitudes Ele faz. Que você possa viver essa vida intensamente para Deus. Amém? Que Deus abençoe. Você fique com essa palavra em seu coração. O Senhor nessa noite nos convida a ter uma reflexão a respeito da nossa própria conduta ministerial, com o nosso chamado. Eu gostaria de orar com você agora, antes de nós irmos embora. Mas não adianta ouvir uma palavra dessa, irmão, e ficar com a mesma postura. O Senhor Deus está nos dizendo nessa noite que nós precisamos proteger os nossos pensamentos, que os nossos caminhos não têm sido os caminhos de Deus. Às vezes você é convidado para nos ajudar aqui na igreja, tem tantas áreas, tem tantos ministérios, tem o ministério de recepção, tem o ministério de oração, tem ministério com o Mini, tem tantos outros ministérios. Nós trabalhamos em célula, nós estamos querendo descer os discipulados, mas quando nós olhamos para uma igreja tão grande, nós observamos que muitas pessoas em seus pensamentos ainda criticam, não sabem, fica à margem daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E Deus tem curado pessoas, Deus tem restaurado vidas, Deus tem trazido grande salvação em meio a células, em meio a discipulados, e nós temos vivido isso diariamente, porque estamos envolvidos. Mas quando nós olhamos a grande massa que critica, que não participa, eles vão continuar assistindo, vendo. E nessa noite, Deus, usando a boca do pastor Jean, está falando: mude seu pensamento. Mude sua forma de servir, mude sua forma de seja servo verdadeiro. Se você sente no seu coração que você deve se envolver, procure pastor Jean, me procure no final do culto, nós estamos à disposição para ajudar você, porque Deus dá a cada um de seus filhos dons. Somos corpo de Cristo, um é pé, outro é mão, um é ouvido, outro é olho. Dentro do corpo de Cristo você tem função, dentro do corpo de Cristo você deve assumir a sua posição, para que nós caminhemos juntos à perfeição em Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos mancando de um lado, mancando para o outro, porque você é pé, você é dedão, você é unha, e você não está trabalhando como deveria trabalhar. E aí nós capengamos porque a perna não está funcionando. E não adianta criticar pastor, não adianta criticar obreiro, é você quem deve assumir a posição do chamado que Deus deu a você. Mude seu pensamento, irmão. Mude sua postura, irmão, seja servo do Senhor.
se você quer assumir o seu compromisso no corpo de Cristo, você tem que tomar a decisão hoje, falando: Deus, eu não vim à tua casa em vão. Eu aprendi a tua palavra, eu vi que eu preciso tomar decisões. Então ajuda-me a cumprir aquilo que o Senhor designou antes mesmo que eu nascesse. O Senhor já me deu por herança essa terra. Essa terra o Senhor me deu, então o que eu tenho feito, a quem eu tenho servido? Se você acha, meu irmão, no teu coração que você está em falha, e que você quer e precisa de Deus, assumir seu compromisso dentro do corpo de Cristo, porque você tem dom. E às vezes Satanás diz assim, um dos pensamentos: não, você não tem condição. Não, porque não é santo desse jeito. Quem é você? Quem você pensa que pode fazer para Deus alguma coisa? Repreende esses pensamentos agora em nome de Jesus. Se você quer recomeçar a sua vida com Deus dizendo: Pai, há muito tempo atrás o Senhor me chamou para trabalhar na tua casa e eu larguei. Mas eu preciso recomeçar. Jesus é o centro de tudo. E se Jesus é o centro de tudo, você é servo. E servo de todos. Se você é servo e você quer recomeçar a sua vida de trabalhar para o Senhor, eu quero te pedir que você, onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Não estou pedindo mais nada. Mas você vai colocar a mão no seu coração, você vai baixar sua cabeça e nós vamos orar por você. Não tem tempo, não vamos chamar para vir aqui na frente não, mas você que depois quer se envolver em uma área ministerial aqui na igreja. Irmãos, às vezes nós precisamos até de boas-vindas, para distribuir papel, para dar as mãos, para dar boas dádivas, as boas-vindas para os irmãos que estão chegando. Nem isso a gente encontra ajuda. Irmãos querem vir só para ficar sentado no culto, não querem trabalhar. É a casa de Deus, a obra de Deus, é para o reino de Deus, então envolva-se. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu sei que aqui o Senhor tem dado agora nos pensamentos dos meus irmãos várias ideias daquilo que eles poderiam fazer para que o corpo possa crescer, ó Deus, em plenitude, em graça, em favor, em liberalidade, em servir ao próximo, em amar a Deus e servir ao próximo. Senhor, eu sei que aqui o Senhor está tocando em muitos corações para eles se envolverem mais, para eles não desanimarem, para eles prosseguirem, para eles irem adiante, Deus, não desistirem. Talvez pessoas vieram aqui de hoje dizendo: hoje é minha última vez, eu vou parar, chega, acabou. E é justamente o oposto que o Senhor está dizendo para ele: continue, seja firme. Fala, Senhor, nesses corações, que eles não desistam de servir ao Senhor e viver este serviço em amor ao próximo. Paizinho, é tempo do Senhor na nossa história, é tempo do Senhor na nossa vida. Nós não devemos nos acomodar, nós não podemos parar, nós vamos prosseguir, porque Cristo é tudo. Ele é o autor, Ele é o princípio, o meio e o fim das coisas. Por isso, Senhor, toca nos corações nessa tarde, toca nos corações nessa noite, e que em nome de Jesus, aquele que pensava em parar, que não pensa, que mude, que o Senhor trabalhe no coração, na mente, e que eles possam prosseguir. Aquele que estava sentado dizendo: o que eu posso fazer? Mas eu sei que o Senhor está falando, Deus, e que eles se coloquem à disposição, e que eles sejam bem-vindos para trabalhar no teu reino, e que sejamos todos parte do teu corpo, porque cada membro tem a sua função e é importante. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o sangue de Jesus fortaleça os filhos a quem Ele mesmo elegeu e escolheu, com a graça, com favor e misericórdia, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.